1 Coríntios capítulo 2, verso 12, diz o seguinte: Mas nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Enquanto eu estava refletindo nesse texto e no ministério do Espírito, ao mesmo tempo que eu fiquei feliz, eu fiquei triste. Triste porque o Espírito nos leva a uma compreensão exatamente do seu ministério. E quando nós compreendemos o ministério dele e aquilo que está acontecendo muitas vezes conosco e dentro da igreja, não temos como ficar felizes. Ficamos felizes pelo ministério do Espírito, mas ao olharmos o comportamento hoje da igreja, talvez nós estejamos exatamente precisando voltar às nossas origens. Vejam, aqui fala que o espírito do mundo é aquele que não tem o conhecimento das coisas de Deus, não tem o conhecimento da vontade, não tem o conhecimento dos planos, não tem o conhecimento da vida e da visão espiritual que nós precisamos ter no mundo em que vivemos. Não temos como negar a realidade do pecado e nem tampouco a existência do mal. Só que muitas vezes parece que os seres humanos vivem de forma desleixada, despercebida dessa realidade espiritual. E quanto mais ignorantes forem as pessoas em relação ao reino espiritual, mais nós podemos entender que Satanás vai tirar proveito disso para destruir as pessoas. É o Espírito Santo que nos traz o conhecimento da realidade espiritual, a aceitação dela, e não apenas isso, mas vai nos ajudar a viver com essa realidade. Agora, outro aspecto muito interessante, não é apenas o conhecimento, mas é o reconhecimento. Você pode conhecer e não reconhecer uma coisa. Nós precisamos conhecer essa realidade espiritual, ao mesmo tempo que temos que reconhecer isso de forma acentuada, de forma constante na nossa vida. E por que eu estou falando isso, amados? Pensa comigo o seguinte: você concorda comigo que existem hoje muitas, milhares de pessoas na igreja que conhecem o que Cristo fez? Se você for perguntar para qualquer cristão, você conhece o sacrifício que Cristo fez por você e pela humanidade? Ah, sim, o sacrifício na cruz, a expiação dos nossos pecados, louvado seja Deus por isso. Eles falam, alguns até se emocionam. Agora, você há de concordar comigo que esta é apenas a fase de conhecimento. Agora, qual é a diferença entre você conhecer e você reconhecer aquilo que nos é dado gratuitamente, ou aquilo que Deus fez por nós? Quando eu reconheço, eu assumo as responsabilidades dessa mensagem. E aí é exatamente aonde muitos não querem entrar nessa vereda, porque sabem exatamente aonde Cristo pisou e aonde ele foi levado por isso. E muitos não querem andar nessa trilha do sacrifício, a trilha da abnegação, a trilha da renúncia, a trilha do esforço, a trilha do andar a segunda milha, a trilha da abnegação. Muitas vezes nós não queremos apenas a comodidade daquilo que Cristo trouxe, mas não queremos reconhecer, porque o reconhecer vai exigir que eu viva a vida de Cristo hoje em mim. Vai exigir que eu morra e que Ele tenha o domínio. Quantas pessoas hoje conhecem o que Cristo fez, mas não reconhecem, porque ao olharmos o estilo de vida, um estilo de vida indiferente, um estilo de vida secular, um estilo de vida como acabamos de ver há poucos momentos, descrito pela igreja de Laodiceia, um estilo de vida morno. Não quero aqui criar um julgamento e nem taxar pessoas, porque eu mesmo e você temos que ter o cuidado, porque podemos estar fazendo parte daquele grupo de pessoas que apenas têm o conhecimento, mas não reconhecem de forma prática. Ações. Aqui é muito mais do que uma fé verbalizada, mas é uma fé viva, praticada pelas ações e pelas obras, em harmonia daquilo que eu reconheço. E somente o Espírito Santo tem o poder de me fazer reconhecer. Agora veja, por que isso aqui é extremamente desafiador e trágico?
Por que eu fico triste quando avalio? Porque se eu preciso do Espírito Santo para reconhecer aquilo que Deus fez, então quando eu vivo de forma apática, de forma indiferente e totalmente distante do padrão de Cristo, isso quer dizer que eu não tenho a plenitude do Espírito a ponto de me fazer reconhecer. Eu quero fazer você refletir agora numa pergunta muito interessante. Amados, eu sei que você conhece o que Cristo fez, eu sei que você conhece o dom gratuito de Deus, eu sei que você conhece a graça, mas a minha pergunta é, você já tem tanto do Espírito a ponto de reconhecer esse tema e permitir que a sua vida seja uma expressão desse reconhecimento? Ou a sua vida ainda é uma vida espiritual apática? Essa é uma pergunta que só você pode responder. E o meu desejo é que em oração agora você leve esse assunto ao Espírito, porque isso faz parte do ministério dele. Ajudar você a reconhecer e ajudar você a ter um estilo de vida que evidencie esse reconhecimento intelectual e mental que você tem do que Deus fez. Vamos orar sobre isso, amados?